Bora falar sobre o patrocínio no Corinthians, o timão que tentou fechar com a PicPay para transformar a empresa em seu novo name rights, desistiu do acordo, mas agora as partes conversam para que a PicPay se transforme em patrocinador. Num primeiro momento, a discussão foi pelo patrocínio master, essa conversa deixou de existir a partir da renovação de contrato com a Esportes da Sorte. Agora, Corinthians e PicPay trabalham para que a empresa se torne parceira, ocupando espaço na manga. Havia um probleminha que precisaria ser superado. A PicPay, você sabe, é verde. E o Palmeiras, ou melhor, e o Corinthians não aceita nenhuma cor referente a seu rival, o Palmeiras. PicPay já concordou em usar, em caso de acordo com o Corinthians, um patrocínio preto e branco. Agora falta um acordo em relação à parte financeira. O clube e a PicPay tentam chegar a uma definição. Hora de falar sobre o Corinthians, para te explicar detalhes finais do acordo entre o clube e a Esportes da Sorte, que renovou o contrato. O vínculo da temporada passada rendia ao Corinthians 103 milhões de reais por ano. Com uma observação importante, somente 82 milhões de reais caíam nos cofres do clube, o restante era repassado de forma direta para o Memphis Depay. Em 2026 e também em 2027, o contrato de 2 anos, o Corinthians passa a ter 150 milhões de reais fixos por ano e nada vai para o Memphis Depay. Toda a grana cai nos cofres do Corinthians, que repassa a parte a que tem direito o Memphis. O contrato entre Memphis e Corinthians se encerra em junho. Importante contar que há mais 50 milhões de reais de bônus previstos por temporada. Então, se conseguir bater todas as metas que estão atreladas à performance do time, o Corinthians pode receber da Esportes da Sorte até 200 milhões de reais. Última informação importante, Labiad foi apresentado nessa terça-feira como novo reforço e afirmou que vai estar pronto para estrear pelo timão a partir da semana que vem. Ele lembra que já está 2 semanas fazendo pré-temporada e está bastante otimista. Jogador marroquino, holandês, indicado por Memphis Depay. E o Corinthians foi condenado pela justiça mais uma vez, agora em processo movido pelo atacante Léo Natel. Você lembra dele? Passagem para lá de discreta pelo Corinthians, acabou que ele foi mais emprestado enquanto atleta do timão do que jogando. Mas o grande ponto é que ele foi à Justiça do Trabalho para cobrar o não pagamento do fundo de garantia. O Léo Natel conseguiu a condenação do Corinthians, o pedido inicial dele era de 508 mil reais. Com juros e correção monetária, esse valor deve se tornar ainda maior, embora, cabe ressalva, o Corinthians deve recorrer da decisão, adiando a definição do caso. Corinthians que tem conseguido aos pouquinhos evitar que mais atletas entrem na justiça, mas a verdade é que o que foi deixado de legado por Mário Gobi, por André Sanches, por Duílio Monteiro Alves e Roberto de Andrade, além de Augusto Melo, é algo que certamente atrapalha o dia a dia da atual gestão alvinegra. O que você pensa sobre o Léo Natel no Corinthians? Já usa o espaço para comentário e registra sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. E essa história de que há jogadores da Portuguesa na mira do Corinthians. Vale a lembrança de que Corinthians e Portuguesa se enfrentaram no último domingo e o Timão precisou dos pênaltis para eliminar a Lusa do Campeonato Paulista nas quartas de final. Os 3 nomes mais especulados, o atacante Maceió, o meio-atacante Zé Vitor e o goleiro Bertinato. O Maceió fez aquele gol de pênalti em que ele não toma distância e surpreende o Hugo Souza. O Zé Vitor marca o gol da Lusa no tempo normal e o Bertinato, posso assegurar, que vem sendo monitorado pelo Corinthians já há algum tempo. Jogador que agrada, mas o Corinthians tem negociações avançadas com o João Ricardo e deve anunciá-lo assim que ele estiver completamente recuperado de uma cirurgia no ombro. Em relação a Maceió, a maior possibilidade é de saída pro exterior. O Zé Vitor foi só observado. Antes de gravar o vídeo, ainda consultei uma fonte corintiana que disse o seguinte, abre aspas, em relação a jogadores da Lusa no timão. É óbvio que o Corinthians observou, como tem feito com todo o mercado, mas não é algo que tenha negociação para qualquer um desses atletas. Então, dá para entender que dificilmente um jogador da Lusa será reforço do Corinthians. O Timão segue no mercado em busca de alternativas. O Dorival Júnior quer 3 ou 4 contratações até o fechamento da janela de inscrições. Só para completar uma curiosidade sobre o Corinthians, das últimas 20 decisões por pênaltis que o Corinthians participou, o Corinthians passou em 17 delas. Foram apenas 3 eliminações graças a Hugo Souza e Cássio, goleiros de enorme capacidade na decisão por pênaltis. As 3 eliminações, uma delas pro Palmeiras, Campeonato Paulista de 2020. O Ismael Barbosa, diretoria do Timão, vai atrás do goleiro Matheus Magalhães,
que tem 33 anos, mais novo que o João Ricardo. Ismael, o Matheus é irmão do Moisés. Vocês lembram do Moisés, né? Jogador do Palmeiras, da Portuguesa, do América. O Matheus jogou durante muito tempo no Braga, era ídolo por lá e foi jogar no Estrela Vermelha. O que eu escutei é que com o João Ricardo o negócio está fechado, tá? O jogador do Fortaleza, assim que tiver com o ombro recuperado, será reforço do Corinthians. Até por isso, o Bruno Bertinato, da Lusa, que agradou, não vai ser contratado. Vai vir jogador para o Corinthians de impacto com a Esportes da Sorte, Sandro Santa Cruz. Vamos explicar esse novo contrato com a Esportes da Sorte. O Corinthians tinha direito no ano passado a 103 milhões de reais. Só que desses 103, apenas 82 caíam de fato na conta do clube. Essa diferença era destinada ao Memphis Depay. A Esportes da Sorte assumiu o compromisso de ajudar os pagamentos do Memphis Depay. Para esse novo contrato, que se iniciou agora em janeiro, a Esportes da Sorte e o Corinthians fecharam um valor de 150 milhões de reais por ano. Com bônus, esse acordo pode chegar a 200. O ponto importante, não há mais pagamento direto da Esportes da Sorte para o Memphis. A Esportes da Sorte deposita os 150 milhões de reais para o Corinthians e o Corinthians se encarrega em resolver suas pendências com o Memphis Depay, tá? Não existe nenhum movimento da Esportes da Sorte com o Corinthians para a contratação de um jogador específico, pelo menos nada até agora. O Júnior Garola. Boa noite, Nicolau, meu amigo. Vai, Corinthians. Boa. Sandro Santa Cruz, midiático no Corinthians, a Esportes da Sorte, paga ou não tem nada? Pois é. Gabriel de Carvalho, Gabriel de Joinville, pesquisa se o Corinthians está novamente negociando a empresa American Ticket. Cara, deu uma baita confusão nessa história, eu acabei nem me aprofundando, mas o Corinthians negociava duas parcerias, negociava com duas empresas a possibilidade de uma mudança no sócio-torcedor e também em relação aos ingressos. O vazamento de uma dessas empresas acabou fazendo com que a empresa recuasse. E a suspeita dentro do Corinthians é que esse vazamento foi de forma proposital, feita pela oposição, feita pela outra parceira, para que essa maior interessada e disposta a pagar mais dinheiro acabasse desistindo do acordo com a divulgação do seu nome, tá bom? Canal do Corintiano. Boa noite, Nicola. Boa noite, grande Nicola. Com a renovação da Esportes, o Memphis pode renovar. O que você acha? O Corinthians tem um time muito forte, tem título aí. Então já expliquei essa história do Memphis, né? O Memphis até deixa de fazer parte desse contrato com a Esportes da Sorte nesses 6 primeiros meses do ano. O contrato do Memphis termina em junho. E o Marcelo Paes tem sido bastante perguntado sobre isso. O Marcelo deixou bem claro que hoje a prioridade do Corinthians é se acertar com o Tadieres pela compra do Garro. Compra que na oportunidade era de 23 milhões de reais, com a inadimplência do Corinthians, essa dívida subiu para 37 milhões de reais. E o pessoal do Tadieres, recentemente o presidente do Corinthians até teve lá na Argentina, jantou com o presidente do Tadieres na casa dele, mas a verdade é que ele não... Papai, quando você terminar, você pingume. Tá bom. A verdade é que quando o Osmar Stabile esteve com o presidente do Tadieres, que ele foi super receptivo e tal, mas na oportunidade o presidente do Tadieres deixou bem claro, não vai haver redução nenhum real. O que a gente pode é conceder a vocês um parcelamento em 3 vezes, em 2 vezes, nada muito longo, até porque o Tadieres quer receber esse dinheiro à vista, tá bom? Chegaram a especular que o Viveiros do Atlético Paranaense poderia ser comprado pelo Corinthians. Não existe a menor chance disso acontecer. O Viveiros foi o jogador mais caro da história do Furacão. 27 milhões e meio de reais. Ele custou mais do que o Vitor Roque, que havia sido comprado por 24 milhões do Palmeiras. Para o Atlético vender o Viveiros hoje, ele vai exigir o dobro desses 27, vai exigir 54, 60 milhões de reais. Até porque o Viveiros tem alguma dificuldade de fazer gol, mas é um cara de muita entrega, de muita participação, enfim. Não há a mínima chance de o Corinthians avançar na contratação do Viveiros, apesar de muitos corintianos e jornalistas que cobrem o Corinthians admitirem publicamente que gostariam que esse negócio acontecesse, tá? O Bruno Salvador perguntando sobre Dantas no Corinthians, não vai acontecer porque há necessidade da compra do atleta. Estamos falando de 2 milhões e meio de dólares e o Corinthians e o São Paulo não estão investindo em contratações com compra de direitos econômicos. Nicola, Corinthians de olho em 3 jogadores da Lusa, sabe de algo? Fielzão, eu perguntei para uma pessoa do Corinthians hoje sobre Zé Vitor, Maceió e Bertinato. Bertinato agradou nas avaliações que foram feitas, mas o dirigente do Corinthians com quem conversei disse, Nicola, a gente viu os jogadores da Lusa, assim como a gente avalia o mercado inteiro, a gente está de olho em todo mundo, mas hoje não tem nenhuma negociação acontecendo ou que possa ser viável no futuro não tão distante, tá? Paulo de Osasco, não enxergo, sou deficiente visual, alguma quente no meu timão hoje. Principal destaque é essa questão do patrocínio master que eu já expliquei. Sobre reforços,
O Dorival quer um centroavante, quer um atacante de lado de campo e gostaria de ter mais um meio-campista e um zagueiro. Só para lembrar, né, saídas de Kaká, Héctor Hernandes e Félix Torres, 3 jogadores que não estavam nos planos da torcida. Essas 3 saídas garantiram uma economia de R$1.100.000 por mês. Mais de 12 milhões de reais até o fim da temporada, tá? Kaká foi emprestado ao Vitória. Vitória assume 100% dos salários, 400 mil por mês. Félix Torres foi emprestado ao Internacional. Colorado assume metade dos salários. Corinthians economiza 350 mil da parte do Inter, mas tem que bancar ao equatoriano 350 mil. Já o Héctor Hernandes rescindiu seu contrato de forma amigável e o Corinthians deixou de pagar ao Espanhol 400 mil por mês. Ele está perguntando se dos contundidos do Corinthians há alguma novidade. O Yuri Alberto é quem vai demorar mais tempo para voltar, tá? O Yuri teve uma lesão muscular grau 2, que é séria, né? Prazo inicial era de 6 a 8 semanas. O Caio César está quase à disposição. O Bidon já chegou a voltar a jogar contra a Portuguesa. O Angeleri está recuperando a forma física, chegou aí para o banco de reservas contra a Luz, embora não foi utilizado. O Labiade deu entrevista hoje para ser apresentado como jogador, disse que está há 2 semanas trabalhando a forma física e que a partir da semana que vem ele vai estar à disposição. Falou que conhece bem o corpo, por ser um jogador de mais de 30 anos, enfim, que ele entende quando ele vai poder voltar a jogar, e o Labiade está garantindo que volta, que fica à disposição da comissão técnica do Dorival Júnior a partir da semana que vem, tá? Então esse é o cenário. O Corinthians aos pouquinhos vai recuperando seus principais jogadores. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.